Simbora, investidor! Eu sou o Fernando Manhães, criador deste canal, voltado principalmente para quem quer gerar renda, proteger a sua carteira de ações e alavancar, potencializando os seus ganhos no mercado de renda variável. Depois de um período de viagem no litoral do nosso Nordeste, eu agora estou aqui em Brasília, na capital federal, para esse primeiro vídeo de 2024 e eu gostaria de saber como que foi o resultado, o seu desempenho em 2023, seja na parte de saúde, pessoal, profissional, familiar e principalmente na parte dos investimentos. Então já escreva aqui nos comentários qual investimento que você teve, que você investiu em 2023 que te trouxe mais alegria. Coloca aqui nos comentários. E esse vídeo aqui ele é importante porque às vezes nesse momento agora quando a gente faz um balanço de como que foi o ano anterior, a gente consegue observar aqueles investimentos que trouxeram bons resultados e aqueles investimentos que não trouxeram bons resultados. E é importante que a gente consiga identificar aqueles que não foram tão bons e aprender com aquilo, e também devemos ter um certo cuidado com aqueles investimentos que tiveram bons retornos, para que a gente não cometa um erro que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo. Então fica comigo que eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo há um tempo atrás. No lado financeiro, esse ano de 2023 foi um ano muito bom, muito positivo. Praticamente todos os ativos, todos os investimentos trouxeram bons resultados. Eu estou satisfeito com o desempenho que eu tive, eu atingi aquilo que eu tinha proposto na minha carteira, consegui um bom resultado no ano em que o Ibovespa passou de 20% de retorno, em que a renda fixa também teve um bom resultado com CDI com mais de 2 dígitos, mais de 12% ao ano. Então por isso quase tudo deu certo. O meu desempenho na minha carteira ele foi satisfatório, ele não conseguiu bater o Ibovespa. O Ibovespa no finalzinho do ano deu uma disparada, mas hoje eu tenho uma carteira que me dá uma tranquilidade. É uma carteira de investimento muito mais inteligente, muito mais equilibrada. Eu sei que em momentos em que o Ibovespa subir bastante, a minha carteira não irá acompanhar essa alta toda, mas para mim agora o mais importante é que eu tenho uma carteira que consiga aguentar a pressão, que consiga aguentar a porrada quando o Ibovespa cair. Então eu montei uma carteira que quando ela sobe, ela não sobe tanto igual o Ibovespa, mas é uma carteira que quando o Ibovespa despenca, a minha carteira não sofre tanto. E isso para mim agora é o mais importante, é para mim o que me dá uma tranquilidade maior. E aí eu gostaria de contar um caso para vocês. O meu maior retorno, o meu maior resultado aconteceu em 2019, tanto em termos absolutos como também em porcentagem. Eu comecei, eu já invisto há muito tempo atrás, mais de 15 anos, mas foi em 2018 que eu comecei a investir de fato no mercado de opções. E aí em 2019 eu atingi os meus maiores ganhos nos investimentos na Bolsa de Valores. E isso fez com que eu tivesse uma falsa sensação de que eu tinha descoberto o segredo do mercado. Isso fez com que no ano seguinte, em 2020, eu entrasse um ano muito mais audacioso, muito mais confiante. E o que aconteceu, todos nós sabemos, é que ali no início de 2020 veio a pandemia e a pandemia me causou, me trouxe um prejuízo muito grande naqueles 2 meses iniciais. Eu perdi cerca ali de um valor de um apartamento. Então nos 2 primeiros meses da pandemia eu perdi o valor equivalente a um apartamento. Lógico que depois, com o passar do tempo, dos meses, eu consegui recuperar esse valor, mas eu fiquei muito tempo patinando para poder recuperar esse ganho. Mas isso me trouxe um ensinamento. Então foi depois dessa crise, depois dessa perda grande, que eu me aprimorei, que eu comecei a fazer outros cursos de opções. Foi devido a esse momento também, essa perda, que eu fiz meu MBA de investimento, e tudo isso daí possibilitou com que eu criasse hoje, que eu tenha hoje, uma carteira mais equilibrada, mais inteligente, e que se acontecesse uma crise como aquela que aconteceu lá, eu estaria muito melhor preparado para poder surfar na recuperação do mercado e para não perder tanto
quanto eu perdi. Nem todas as minhas operações estavam erradas, algumas operações estavam certas, mas aquele momento de incerteza, de baixa de liquidez, de desespero geral, fez com que a corretora começasse a me pedir margem, multas, etc e tal. Mas eu aprendi com aquilo e hoje eu estou muito mais tranquilo com a carteira que eu tenho. Cuidado para não ter um excesso de confiança, colocarem muito capital, né, aumentar a dose, fazer um all-in em algum ativo que porventura tenha dado um excelente resultado no ano passado. Cuidado porque obviamente aquele resultado ali ele pode não perpetuar por muito tempo. E o mais importante, opere sempre com seu risco gerenciado, entendendo perfeitamente o que está acontecendo e aprenda com os seus erros. Então, embora hoje eu tenha uma experiência muito maior no mercado de opções, tanto pelos cursos que eu fiz, como também pelas operações que eu realizo todos os meses desde 2018, né? Então nós estamos entrando aí no 6º ano em que eu realizo operações com opções, só que antes eu operava de uma forma muito maior, hoje eu diminuí os meus lotes, né? Hoje eu tenho operações muito mais voltadas para geração de renda, porque me consome menos tempo e me deixam mais tranquilo. A passagem do tempo ela está a meu favor. Então eu ainda tenho algumas operações direcionais, mas com capital muito menor, né? Até porque eu ainda acho que esse momento, apesar dessa alta que teve o mercado no finalzinho do ano rally, eu ainda acho que a gente não está no mercado bem ajeitado, não está numa tendência bem definida como um todo. A gente tem muita coisa que subiu muito, outras coisas que ainda caíram. Então eu tenho algumas operações direcionais que são aquelas que trazem melhores resultados no mercado de opções, mas num capital muito pequeno. Quando entrar numa tendência bacana, num fluxo bacana, aí sim eu terei condições de aproveitar e de surfar melhor essa onda do mercado. Mas o que eu estava falando é que, embora hoje eu tenha um patrimônio maior, eu invisto menos, né, no mercado de opções. Eu separei ali 10% até por segurança do meu patrimônio, 10% para eu poder investir no mercado de opções. Obviamente que o ano passado fez com que essa minha porcentagem aumentasse em relação à minha carteira. Então agora é o momento, né, também, agora no início do ano é o momento de você rebalancear a sua carteira. Dá uma olhada naquilo que subiu demais, talvez os ativos de risco que você tenha muito, talvez seja a hora de você balancear. E eu quero, com esse excedente, né, esse capital que está passando dessa cota, dessa regra que eu coloquei para mim de 10%, estou procurando outros ativos. Então vou colocar parte em criptomoedas, na verdade eu já comecei no ano passado, porque eu acredito que esse ano será um ano muito bom, 2024 e 2025 será um ano muito bom para as criptomoedas. Isso é uma opinião minha, tá? Não é nenhuma recomendação. A minha recomendação é que vocês estudem, fiquem atentos, pesquisem um pouquinho sobre isso daí, porque eu acho que vai ser uma das coisas que trará melhores resultados agora nesses 2 anos. E também estou separando parte desse excedente, né, meu, que eu destino para as opções, também para o mercado imobiliário. Então a renda fixa ela vai ficar menos atrativa nesse ano. Nós teremos provavelmente reduções na taxa Selic, vai muito provavelmente fechar o ano abaixo dos 2 dígitos. Então estou procurando aqui alguns imóveis, inclusive eu vou gravar um vídeo mostrando alguns imóveis nessa minha passagem pelo litoral nordestino. Eu vi muitas oportunidades e eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando alguns investimentos no mercado imobiliário em que você pode utilizar o mercado de opções para te ajudar nessa que é o sonho de muito brasileiro, que é ter um imóvel próprio. Então é um assunto muito polêmico, muita gente acha que tem uma discussão, né, entre financiar e alugar, entre comprar à vista ou parcelar. Tudo isso aí depende de alguns fatores, depende do perfil de cada um. Eu vou falar sobre isso num próximo vídeo. Eu acho que vai ser um vídeo bem interessante, porque eu quero mostrar também para vocês uma forma que você pode utilizar o mercado de opções e quem sabe te ajudar nessa realização, na aquisição do seu imóvel. E por que eu estou procurando esses outros ativos? Porque eu, como especialista em investimentos, eu não tenho todo o meu capital em opções.
embora eu acredite que seja um mercado muito bom. Da mesma forma que eu não tenho todo o meu capital em renda fixa, embora eu ache que a renda fixa no longo prazo ela bate o Ibovespa. Eu já fiz aqui um vídeo comparativo em que eu mostro em que em várias janelas temporais a renda fixa teve um resultado superior ao índice Ibovespa. Mas eu preciso diversificar. Quando você tem um certo patrimônio, é preciso que você preserve esse patrimônio. E uma das maneiras mais interessantes de preservação de patrimônio é a diversificação, é o equilíbrio de carteira, são ativos correlacionados de forma negativa para que um compense o outro. Geralmente no início você vai buscar estudar, se aprofundar sobre uma coisa e vai investir naquilo ali, porque provavelmente você terá retornos maiores. Então, para você ter retornos maiores, a diversificação ela geralmente não ajuda. Mas para você proteger o seu patrimônio, sim. E aí eu quero contar mais um caso. Teve um amigo meu que me procurou, uma pessoa me procurou agora recentemente para que eu orientasse nos investimentos. E a intenção dele era investir por 10 anos com um retorno médio de 20% ao ano. Obviamente que quem já investe há algum tempo sabe que 20% ao ano é uma meta muito ousada, né? Nem mesmo Warren Buffett, um dos maiores investidores, considerado um dos maiores investidores, tem uma média nesse patamar, né? A média dele mais ou menos é 19%. Então é uma média muito ousada, eu falei isso para ele, né? Mas ele falou, mas eu vejo ativos que subiram 40%, 50%. De fato, nós temos ativos que subiram muito no ano passado, assim também como nós tivemos ativos que caíram muito no ano passado. Então, e aí? Se você tivesse escolhido o ativo errado, você teria perdido muito. E mesmo aquele que escolheu o ativo certo, esse ativo dificilmente vai manter uma média nesse patamar ou até mesmo em patamar na casa dos 20% durante um longo período de tempo, durante os 20 anos, durante 10 anos, né, que é o objetivo dele. É que você tem que focar no seu trabalho, porque o seu trabalho é aquilo que vai possibilitar com que você tenha condições de investir. E o investimento ele vai multiplicar isso. Mas o seu foco tem que ser no seu trabalho. Então cuidado também para você não se dedicar demasiadamente nos seus investimentos, se esse não for a sua atividade finalística. Concentre-se na sua profissão como advogado, como corretor de imóveis, como engenheiro, enfim, com a sua área, porque provavelmente você terá um retorno maior e terá maior capacidade de investir. E aí depois, com um conhecimento que você vai adquirindo ou com a ajuda de profissionais, você vai pegar esse dinheiro que você conseguiu separar, investir e vai multiplicar isso daí. E aí eu falei para esse meu amigo, né, que 3 coisas são muito importantes quando você para o sucesso de um investidor. O primeiro é a sorte. É a sorte para você escolher bons ativos, porque alguns subiram e outros caíram. É a sorte para você entender e aproveitar o melhor momento, aqueles investimentos que vão se sair melhor naquele cenário macroeconômico. Então a sorte ela vai fazer parte daqueles investidores que tiveram sucesso. O segundo aspecto é assumir riscos. Você pode saber, se uma pessoa teve sucesso, seja como empreendedor, seja investindo na bolsa, ele teve que assumir riscos. E aqui eu não falo de riscos descalculados ou desproporcionais. Um risco com conhecimento vai ser um risco muito mais controlado. E o terceiro é o tempo, é ter paciência. Então, se você for ver os maiores investidores que tiveram sucesso, seja o Warren Buffett, seja aqui no Brasil o Barsi, eles tiveram aí investimentos de longuíssimo prazo. Então, são 70, 80 anos investido. Obviamente que eles tiveram a paciência, tiveram o tempo a favor deles e tiveram um bom resultado. Então, esses 3 aspectos, sorte, que é algo que difícil da gente contar com ela, mas nós temos que estar atento. A questão de assumir riscos. Se você quiser ter resultados extraordinários, terá que assumir algum risco. E eu não falo aqui de riscos descontrolados, mas você terá que assumir. E aí eu me lembro de um fator aqui, lá em 2019, 2020, quando eu investi com uma forma muito mais audaciosa, muito mais arriscada, mesmo com algum gerenciamento de risco, mas em alguns momentos eu ficava exposto. Tá? Eu me lembro uma vez em que eu tive mais de R$1 milhão de notional em uma operação. É uma loucura. Então eu tinha montado uma estrutura, aquela minha estrutura, na época eu ia desmontando a estrutura quando ela não dava certo e ficava exposto
alavancado de uma forma perigosa por um curto espaço de tempo em operações em que eu considerava com baixa probabilidade de execução. Felizmente eu não tive nenhum problema, mas também me serviu de ensinamento. Mesmo os riscos muito altos em que você fica exposto e que tem uma baixa probabilidade de acontecer, essa baixa probabilidade não extingue a possibilidade que aconteça. Então tome cuidado. Se algo muito grave pode acontecer, mesmo que seja uma probabilidade baixa, tome cuidado. E como eu falei para vocês, eu não me arrependo daquilo que eu fiz, porque eu consigo tirar ensinamento e aprendizado. E hoje eu estou muito mais tranquilo, muito mais confiante e muito mais atento àquilo que pode acontecer. E eu quero deixar para vocês então, agora nesse início de 2024, façam um balanço, observem como que está a carteira de vocês, se ela está equilibrada, tenham caixa, porque para poder aproveitar as oportunidades, e oportunidades surgirão. E tenham caixas também para imprevistos. Façam um balanço, observem bem, cuidado para não exagerarem em determinados ativos, mesmo aqueles que tiveram bons resultados. Uma vez um professor me falou, se você tem um ativo que pode te dar grandes resultados, que pode multiplicar muito o seu capital, você não precisa colocar uma grande quantidade de valor nele, porque ele já vai crescer bastante. Então, eu diria que talvez a maior parte do seu capital talvez possa estar em investimentos mais seguros e aí parte menor em ativos de risco, porque se esses ativos de risco derem errado, a parte é pequena, mas se derem certo, mesmo sendo pequeno essa porcentagem que você tiver lá, ela vai com o passar do tempo ter uma representatividade ainda maior na sua carteira. Então parabéns a todos vocês que aproveitaram 2023, que tiveram um excelente desempenho nas suas carteiras. Cuidado para não aumentarem a mão e correr um risco desnecessários. Aqueles que ainda não começaram a investir, comecem logo, estudem, porque esse ano de 2024 pode ser um ano muito positivo, principalmente em alguns tipos de investimentos que eu já falei para vocês aqui. Tenham regras, tenham caixa, tenham paciência, boa sorte, bora crescer com opções e um excelente 2024 para todos nós.